Do temperamento explosivo em filas de café, a desentendimentos banais em estacionamentos, alguns surtos cotidianos escapam do controle e acabam em tragédias inimagináveis. Aqui estão casos em que pequenos conflitos se transformaram em finais fatais. Número 1. A discussão por café que acabou em uma tragédia absurda. Era 19 de julho de 2018, na cidade de Tampa, no estado da Flórida, em uma tarde abafada em que o calor fazia ondulações visíveis sobre o asfalto do estacionamento de um pequeno centro comercial. O movimento do almoço era intenso em um café conhecido pela fila extensa do drive-thru, que frequentemente circundava o prédio inteiro. A maioria dos clientes esperava com paciência o avanço lento dos carros. Mas naquele dia, uma motorista destoava completamente do restante. Seu nome era Darlene Cooper, com 44 anos, funcionária de meio período em uma corretora de seguros. Ela costumava passar pelo local algumas vezes por semana e era conhecida por registrar em vídeo qualquer desentendimento que tivesse, com atendentes, entregadores ou até vizinhos. Colegas afirmavam que ela parecia ter um prazer particular em documentar contratempos banais, como se fossem grandes afrontas. Naquela tarde, Darlene pediu um café grande e um muffin. Ao receber a bebida pela janela, levantou o copo, olhou para a tampa e imediatamente reclamou que o nível do líquido não estava até a borda. O atendente pediu desculpas e se ofereceu para preparar outra bebida, mas ela elevou o tom, chamando a atenção dos motoristas atrás dela. Pessoas em veículos próximos relataram que ela passou a gritar que estava sendo enganada e que estava sendo roubada por não receber o café até a boca do copo. O caixa tentou novamente entregar um café novo, mas Darlene arremessou o copo que estava em sua mão para dentro da janela. O líquido quente se espalhou pelo balcão e atingiu o braço de uma funcionária jovem. As câmeras de segurança mostraram os funcionários recuando assustados, enquanto Darlene avançava alguns centímetros com o carro, engatava o estacionamento e descia do veículo. Ela caminhou rapidamente até a janela do drive-thru, mantendo o celular erguido, gravando tudo. O vídeo recuperado depois pelas autoridades mostrava Darlene gritando sobre atendimento ruim, exigindo o nome do funcionário e andando de um lado para o outro perto do poste de concreto que marcava o limite da pista. O gerente ordenou que ela se retirasse ou a polícia seria chamada. Ignorando o aviso, Darlene virou abruptamente e voltou para o carro, resmungando que tinha provas suficientes registradas. Motoristas atrás disseram que ela continuava gravando enquanto puxava a porta do motorista. A atmosfera estava pesada, com temperatura superior a 32 graus Celsius, e o som dos motores em marcha lenta se misturava aos gritos dela. O celular foi colocado no suporte do painel, enquanto ela ficava meio dentro, meio fora do carro, deixando a porta totalmente aberta. Segundo investigadores que depois analisaram as gravações, o que aconteceu a seguir durou menos de 5 segundos. Darlene jogou a perna para dentro do veículo, tentando fechar a porta com a mão esquerda, enquanto mantinha o celular equilibrado no suporte. O motor permanecia ligado, e ao tentar se sentar, seu pé pressionou o acelerador em vez do freio. O SUV avançou bruscamente, com um breve arrasto de pneus. A porta aberta bateu de frente no poste de concreto ao lado da vaga, dobrando-se para trás e esmagando Darlene entre a moldura interna da porta e a estrutura do veículo. A força comprimiu violentamente seu tórax contra a coluna de direção. A gravação do celular captou um barulho abrupto e depois ficou estática. Um homem 2 carros atrás viu tudo. A princípio,
Pensou que o veículo tivesse simplesmente apagado, mas quando percebeu o corpo de Darlene preso na porta, saiu correndo para ajudar. O motor ainda roncava em aceleração, com as rodas girando contra o meio-fio. Ele tentou puxar a porta, mas a deformação a mantinha presa contra o poste. Outra pessoa gritou para desligarem o carro. Uma mulher alcançou o interior do veículo pelo lado do passageiro e desativou a ignição. Porém, Darlene já não apresentava movimentos. Funcionários do café trancaram a janela do drive-thru e chamaram os serviços de emergência, enquanto os carros recuavam para liberar o espaço. Socorristas informaram depois que a posição do SUV e o metal retorcido dificultaram o resgate. Foram necessários vários minutos para abrir espaço suficiente para alcançá-la. Parâmetros médicos registraram trauma torácico severo, compatível com esmagamento de alta pressão na dobradiça da porta. A polícia reconstruiu a sequência dos fatos, principalmente a partir do vídeo do próprio celular dela, que começava no momento do pedido do café e seguia até o instante em que tentava voltar ao carro. A última imagem congelava no volante, um instante antes do impacto. A morte foi classificada como acidental, causada por lesões contundentes no tórax. O relatório apontou ausência total de falha mecânica, apenas erro da motorista agravado por distração. Testemunhas afirmaram que toda a discussão por causa do café não cheio havia durado cerca de 3 minutos antes da fatalidade. À noite, o café reabriu a pista do drive-thru. O poste amassado permaneceu no lugar por vários dias, enquanto o vídeo não era divulgado ao público, embora autoridades confirmassem que ele registrava toda a discussão. O caso foi encerrado como morte acidental, um desfecho trágico, originado de uma crise de irritação por um copo de café. Número 2. A foto perfeita que levou a uma queda fatal no desfiladeiro. Era 22 de março de 2019, na cidade de Sedona, no estado do Arizona. A tarde estava clara e ventosa, e o movimento era intenso nos mirantes de rochas avermelhadas ao longo da rota estadual 89A. O ponto de observação próximo à formação conhecida como Cathedral Rock recebia grupos constantes de turistas tirando fotos e famílias subindo pela trilha de cascalho que levava ao mirante elevado. Entre os visitantes estava Denise Harper, com 53 anos, que havia chegado acompanhada de parentes em 2 carros, depois de um almoço prolongado no centro da cidade. Denise, que antes trabalhara como recepcionista, utilizava havia alguns anos um pequeno scooter de viagem com 3 rodas por causa de uma lesão no joelho, decorrente de uma discussão que terminara de forma desastrosa em um centro comercial. Segundo a família, ela adorava visitar áreas panorâmicas e se sentia segura conduzindo o equipamento em terrenos pavimentados. Naquele dia, porém, ela decidiu seguir parte do caminho até o mirante junto com os familiares, mesmo com a placa sinalizando que veículos motorizados eram proibidos além da área asfaltada. A trilha era um antigo acesso de serviço convertido em caminho para pedestres. Tinha inclinação suave no início, depois contornava o penhasco. As laterais eram cobertas por cascalho fino sobre a rocha, e um dos lados despencava vários metros até uma bacia rochosa. Visitantes costumavam parar no trecho intermediário para fotografar o vale, apoiando-se em um corrimão de madeira que servia só como marcador, não como barreira estrutural. Testemunhas relataram que Denise parecia bem-humorada, embora desconsiderasse os alertas de que o declive poderia ser perigoso. Um voluntário posicionado na base lembrou os turistas de que scooters não eram recomendados após o trecho pavimentado, mas Denise apenas acenou com a mão, recusando o conselho. Enquanto avançava, as rodas traseiras do scooter
derrapavam ocasionalmente sobre pedrinhas soltas. Metade do caminho já tinha sido percorrido, quando a inclinação aumentou levemente. Por volta de 15 horas e 15 minutos, a família alcançou um ponto de descanso logo abaixo do mirante principal. Denise ficou alguns metros atrás, sacou o celular e começou a enquadrar uma foto panorâmica. Pessoas próximas disseram que ela ajustava repetidamente a posição para melhorar o enquadramento, recuando devagar em direção à borda, onde a camada de cascalho era mais rala. Uma gravação feita por outro turista, analisada depois pelas autoridades, mostrou as rodas traseiras girando sem tração antes de escorregar sobre a borda mais gasta. A soma do declive com o terreno solto fez o scooter inclinar para trás. Denise tentou compensar inclinando o corpo para frente e girando o guidão, mas a mudança brusca de peso fez a roda esquerda levantar por completo. Em questão de segundos, o equipamento tombou de lado e ultrapassou o desnível. Várias pessoas gritaram quando viram o scooter despencar e rolar pela encosta, batendo contra rochas e galhos até parar cerca de 6 metros abaixo. Parentes correram pela descida, enquanto outros visitantes acionavam o serviço de emergência. A queda fez o assento e o compartimento da bateria se desprenderem do quadro, sendo encontrados a poucos metros de onde Denise permanecia imóvel. Equipes do Corpo de Bombeiros da região chegaram às 15 horas e 26 minutos, utilizando cordas para acessar o local com segurança. Os paramédicos confirmaram a ausência de sinais vitais ainda no ponto da queda. O laudo médico concluiu que ela sofrera traumatismo por impacto no crânio e no tórax superior, compatível com a descida descontrolada. A investigação conduzida pelo escritório do xerife documentou marcas de pneus desde a trilha principal até a borda, confirmando a perda de tração como causa, e não qualquer movimento intencional. Os controles do equipamento foram examinados e estavam funcionando, descartando falha mecânica. O acidente foi determinado como perda de controle acidental agravada por terreno inadequado. Apesar da placa de restrição ser visível na entrada, não havia barreiras físicas impedindo a passagem de scooters, carrinhos ou outros itens com rodas. Após o acidente, o mirante foi temporariamente fechado para avaliação de segurança. Em menos de uma semana, foram instaladas cercas reforçadas e novas placas alertando sobre o solo instável e proibindo scooters, carrinhos de bebê e qualquer equipamento com rodas além da superfície pavimentada. A família relatou mais tarde acreditar que Denise só buscava um ângulo melhor para a foto e subestimou o quanto o scooter poderia se deslocar sobre cascalho solto. Número 3. A discussão na fila do mercado que terminou em uma queda fatal. Era 13 de maio de 2017, na cidade de Cedar Rapids, no estado de Iowa. A manhã de sábado estava quente e as filas de um supermercado popular da região ficavam cada vez maiores, conforme os compradores enchiam carrinhos de mantimentos e utensílios para o fim de semana. O som constante dos carrinhos deslizando e dos scanners de código de barras criava o típico burburinho de manhã movimentada. No caixa de número 6, a fila se estendia quase até o setor de hortifruti. Entre os clientes estava Patrícia Larkin, conhecida por quase todos como Patty, uma mulher de 52 anos, bibliotecária aposentada que morava sozinha no lado leste da cidade. Ex-colegas a descreviam como alguém muito direta, sempre disposta a corrigir qualquer pessoa em público quando acreditava estar diante de um erro. Ela costumava fazer compras exatamente nesse horário, quando o mercado estava mais cheio. Por volta de 10 horas e 40 minutos, as câmeras de segurança registraram Patty avançando com um carrinho e ultrapassando pelo menos 5 pessoas na fila da área de autoatendimento.
Ela posicionou seu carrinho logo atrás de um homem que já colocava suas compras na esteira. O homem, aparentando cerca de 30 anos e usando um moletom cinza, avisou calmamente que o final da fila ficava atrás dele. Testemunhas contaram que Pat olhou diretamente para ele e ergueu a voz, dizendo que não tinha tempo para perder com atrasos. Várias pessoas próximas se viraram ao ouvir a discussão ecoar pelo setor de caixas. O homem repetiu a orientação, apontando para a fila que se estendia até uma pilha de refrigerantes em promoção. Em vez de voltar, Pat segurou firme o carrinho e o empurrou para a frente, atingindo as pernas do homem. O barulho das rodas raspando no piso chamou ainda mais atenção. Um funcionário que estava no balcão de atendimento começou a se aproximar, mas antes que chegasse, vários clientes já estavam gravando com seus celulares. As imagens confirmariam que o homem não reagiu. Ele apenas deu um passo para o lado, com as mãos levantadas em sinal de incredulidade, enquanto Pat começava a descarregar suas compras na esteira do caixa. Uma mulher próxima à fila rápida relatou aos investigadores que Pat parecia agitada, falando baixo consigo mesma enquanto retirava os produtos do carrinho. Seus movimentos eram rápidos e confusos. Outro cliente, observando a cena de 2 caixas de distância, disse que ela reclamava sobre a falta de profissionalismo da loja. Nesse momento, o gerente de plantão, identificado depois como David Hall, chegou vindo do balcão de atendimento. Ele parou a poucos passos dela e pediu que Pat se afastasse para resolver o problema com calma. Ela virou para responder, segurando o carrinho com uma das mãos. Sua posição ficava parcialmente entre a esteira do caixa e a divisória metálica do corredor. As imagens de segurança capturaram o instante exato em que tudo aconteceu. Ao virar o corpo para responder ao gerente, a roda dianteira do carrinho enganchou na borda do trilho metálico que protegia a base da esteira. Pat tentou mudar a posição do pé direito para se ajustar, mas o sapato escorregou no pequeno vão ao lado da estrutura. O carrinho inclinou ligeiramente e ela puxou a perna para trás tentando se soltar, movimento que desequilibrou completamente seu corpo. Em um instante, Pat tombou para trás. Seus braços se moveram instintivamente no ar, mas ela não conseguiu se sustentar. Seu corpo caiu de costas e a cabeça atingiu o canto de um freezer baixo que armazenava pacotes de carne. O impacto produziu um som seco e forte, audível até nas câmeras de segurança. A área inteira ficou em silêncio. Uma mulher gritou por ajuda e várias pessoas recuaram, abandonando seus carrinhos. O homem envolvido na discussão permaneceu parado, ainda segurando o celular com o qual filmava a cena. O gerente se ajoelhou ao lado de Pat, que permanecia imóvel. Outro funcionário correu até o telefone do balcão de atendimento e ligou para o serviço de emergência. Os paramédicos chegaram rapidamente, mas confirmaram que ela havia sofrido uma fratura fatal no crânio e uma hemorragia cerebral causada pelo impacto. As imagens mostraram que toda a sequência, desde o momento em que Pat cortou a fila até a queda, durou menos de 2 minutos. Conforme o protocolo, a área dos caixas 6 e 7 foi isolada por fita amarela, até que a polícia terminasse a análise. O carrinho de Pat ficou atravessado entre 2 corredores, ainda com metade das compras dentro. O caso foi classificado como morte acidental, resultado de desequilíbrio seguido de trauma por impacto. O supermercado abriu novamente no mesmo dia, mas adicionou uma proteção acolchoada no canto do freezer para evitar novos acidentes. Funcionários receberam instruções adicionais sobre como intervir com segurança em situações de conflito na fila. Número 4.
a vaga de estacionamento que terminou em uma descarga elétrica mortal. Era 10 de setembro de 2016, na cidade de Plano, no estado do Texas, no começo da noite depois de uma forte pancada de chuva. A tempestade havia passado, restando apenas uma garoa fina. Pequenas poças refletiam as luzes do enorme estacionamento de um centro comercial suburbano, e o brilho dos faróis criava reflexos avermelhados no asfalto molhado conforme os clientes saíam com suas compras. Rhonda Ellis, com 46 anos, trabalhava de forma autônoma como corretora de imóveis e administrava diversos aluguéis na região. Pessoas que conviviam com ela, especialmente inquilinos e colegas, a descreviam como alguém assertiva, frequentemente envolvida em pequenos atritos sobre vagas, acessos de entrega ou sobre quem tinha direito a determinados espaços. Seu SUV prateado estava estacionado a algumas fileiras da entrada da loja, enquanto ela aguardava o marido, que chegaria em outro veículo. Por volta de 18h20, uma pessoa dirigindo um sedã azul entrou na mesma fileira. As câmeras de segurança mostraram o automóvel reduzindo a velocidade ao se aproximar de uma vaga livre a poucos metros de onde Rhonda estava. Quando o motorista começou a fazer a manobra, Rhonda avançou e ficou parada bem no centro da vaga, usando as mãos para sinalizar que o carro deveria parar. O sedã freou, com a seta ainda ligada. O motorista abaixou o vidro e disse algo, mas o áudio do sistema de vigilância não captou. Testemunhas contaram à polícia que ouviram Rhonda insistindo que aquela vaga estava reservada para o marido, que estava quase chegando. Quando o motorista desistiu e seguiu para outra fileira, ela permaneceu ali por alguns segundos, de braços cruzados, antes de retornar ao SUV, balançando a cabeça em desaprovação. As câmeras, então, mostraram Rhonda retirando um molho de chaves do bolso da jaqueta e, em um gesto de irritação, jogando-o no chão. As chaves quicaram e pararam ao lado da base de um poste de iluminação, onde a água acumulada formava uma poça rasa devido à chuva recente. O que ela não sabia era que aquela estrutura metálica estava danificada havia meses. Registros de manutenção mostrariam mais tarde que o fuste do poste tinha sido sinalizado para reparo em 2 ocasiões naquele ano, sem que o serviço fosse executado. A vedação inferior estava corroída e a água havia penetrado na cavidade interna, expondo um fio energizado que fazia contato com o metal sempre que o piso estava molhado. Rhonda abaixou-se para pegar as chaves com a mão direita. 2 clientes do outro lado do corredor viram uma súbita luz azulada seguida de um estalo forte. O corpo dela enrijeceu no mesmo instante e ela soltou um grito curto antes de cair de lado sobre o asfalto molhado. A mão direita permanecia agarrada ao chaveiro, parcialmente submersa na poça. Um homem que carregava compras para a caçamba de sua caminhonete percebeu o clarão e correu alguns passos na direção dela, mas parou imediatamente ao notar pequenas fagulhas se espalhando pelo contorno da água. Outros clientes também hesitaram, sem entender o que havia acontecido. Alguém gritou para todos se afastarem, enquanto um funcionário correu para dentro do mercado para pedir ajuda. Em poucos minutos, funcionários posicionaram carrinhos e cones para bloquear o corredor. O cheiro de plástico queimado e o zumbido intermitente da fiação exposta criavam um ambiente tenso e silencioso. A equipe do Corpo de Bombeiros chegou às 18h31 e desligou a energia de todo o circuito de iluminação do estacionamento. Só então, os paramédicos puderam se aproximar. Rhonda já não apresentava sinais vitais. O laudo do médico legista
confirmou a causa da morte como eletrocução decorrente de contato com superfície energizada em ambiente molhado. Os testes realizados pela equipe de investigação revelaram que a falha na caixa subterrânea permitia que a corrente, superior a 200 volts, chegasse até a base metálica sempre que a água acumulava ao redor. Naquela mesma noite, o local foi interditado para inspeção. Documentos mostraram que os pedidos anteriores de reparo haviam sido ignorados. No dia seguinte, equipes da prefeitura selaram todas as bases de postes do estacionamento e instalaram sinalização de alerta, além de iniciarem o planejamento para a substituição completa da fiação desgastada. Número 5. A discussão por um pássaro resgatado que terminou em um incêndio inesperado. Era 8 de novembro de 2015, na cidade de Mesa, no estado do Arizona. A tarde estava seca e fresca, e o movimento no Crosswind Shopping Plaza era típico de fim de semana. Dentro da pequena loja de animais do local, o ambiente era preenchido pelo chilrear constante das aves e pelo som suave dos filtros de aquário. Funcionários circulavam entre corredores, ajudando clientes interessados em rações, aquários e pequenos bichos de estimação. Por volta de 15 horas e 20 minutos, o balcão da frente se tornou palco de uma discussão que rapidamente se transformaria em um acidente grave. A cliente era Sharon Malloy, com 39 anos, administradora de escritório e mãe divorciada de um filho, moradora de um bairro a poucos minutos dali. Ela visitava a loja com frequência para comprar alimento para pássaros e outros suprimentos. Empregados afirmavam que Sharon era conhecida por questionar preços e por pedir descontos em itens que julgava caros demais. Naquele dia, Sharon entrou querendo informações sobre um periquito que tinha visto anteriormente. O animal fazia parte de um programa de resgate local que trabalhava em parceria com a loja, e a taxa de adoção era de $25, valor destinado aos cuidados e despesas médicas dos pássaros recuperados. De acordo com testemunhas, Sharon afirmou em voz alta que não concordava com o preço e que resgates não deveriam ser cobrados. O funcionário do balcão, um estudante universitário que trabalhava meio período, tentou explicar que a taxa era repassada integralmente à organização de resgate. Mas Sharon continuou contestando, insistindo que a cobrança era injusta. Ela pegou uma pequena gaiola metálica de seu carrinho e começou a apontar defeitos: barras tortas, uma trava frouxa e pontos de tinta descascada na base. Pessoas próximas disseram que ela agitava a gaiola com movimentos bruscos, a ponto de o atendente dar um passo para trás. As câmeras mostraram Sharon batendo a gaiola no balcão com força e, em seguida, erguendo-a mais uma vez enquanto reclamava. Um cliente mais ao fundo se afastou discretamente, percebendo a tensão crescente. No segundo impacto contra o balcão, a parte inferior da gaiola atingiu o cabo elétrico de uma lâmpada térmica usada em um terrário de répteis. O equipamento se soltou do suporte e caiu atrás do balcão. A lâmpada atingiu uma garrafa plástica de limpador de vidro guardada em uma prateleira inferior. O produto continha solventes inflamáveis à base de amônia e álcool, comuns em soluções comerciais. O bulbo, ainda extremamente quente por estar ligado há horas, estilhaçou ao bater no chão. Imediatamente, os vapores inflamáveis entraram em combustão, produzindo uma explosão curta, porém intensa, de chamas alaranjadas. Funcionários descreveram um estalo agudo, seguido de uma labareda que subiu rapidamente do piso até o balcão. A blusa de Sharon, feita de poliéster leve, inflamou quase instantaneamente. As imagens de segurança mostraram Sharon recuando em choque, agitando os braços enquanto o tecido derretia em contato com a pele.
2 funcionários correram em sua direção. Um deles pegou uma toalha da estação de tosa, enquanto o outro desligou a tomada da lâmpada térmica. Em poucos segundos, conseguiram abafar as chamas, mas Sharon já sofreram queimaduras graves no torso e no braço direito. Um cliente correu para fora da loja e conseguiu chamar um policial que passava no estacionamento, e o agente acionou imediatamente os paramédicos. A equipe de emergência chegou em minutos e encaminhou Sharon ao centro especializado em queimaduras da região. Ela não resistiu às lesões e faleceu mais tarde naquela noite devido às queimaduras térmicas e complicações decorrentes da inalação de fumaça. A investigação do Corpo de Bombeiros concluiu que o incêndio foi acidental, porém evitável. Os inspetores observaram que o cabo da lâmpada estava posicionado inadequadamente próximo a produtos inflamáveis e que a presilha do equipamento estava desgastada pelo uso constante. Embora a temperatura da lâmpada estivesse dentro do padrão esperado, o contato com os vapores foi suficiente para provocar a ignição instantânea. O caso foi oficialmente registrado como acidente causado por posicionamento inseguro de equipamento elétrico, sem indícios de negligência criminal. A loja fechou temporariamente para limpeza profunda e reparos, enquanto as equipes avaliavam os danos no balcão e nas prateleiras. Uma semana depois, o local reabriu com novas estruturas de vidro para as lâmpadas térmicas, proteções adicionais e avisos destacando para clientes manterem objetos longe dos fios e equipamentos elétricos. Disputas banais que começam com irritação, impaciência ou simples teimosia podem parecer inofensivas, mas estes casos mostram como segundos de descuido são suficientes para transformar pequenos conflitos em tragédias irreversíveis. Situações cotidianas, quando combinadas com impulsos intempestivos, distração ou ambientes inseguros, podem tomar um rumo inesperado e devastador. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!